Paz do Senhor para com todos. Amém. Irmãos, irmãs, hoje eu quero falar com você a respeito da ceia do Senhor. É uma cerimônia ao qual as igrejas praticam. Mas o significado da ceia em si própria, ela fala de comunhão. Comunhão ao qual, quando nós entramos dentro do contexto da sua origem, de onde surgiu a Páscoa, a ceia, Jesus ele mostra para nós, através do teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, que ele derramou o sangue dele para todos, independente que seja grande, rico, milionário, ou para a pessoa mais humilde. Mas ele derramou o teu sangue para o pecador. Então, se olharmos a respeito de pecador, eu não teria direito. Eu não teria direito da ceia. Mas desde o momento que Jesus, ele derrama o teu sangue na cruz do Calvário, ele traz aquela comunhão que a igreja, como eu e você, não tinha antes. Nós perdemos, tinha perdido. Mas Jesus, ele traz, através do sangue dele derramado na cruz, essa conexão de comunhão com Deus. Não somente a comunhão com Deus, mas a comunhão com as pessoas. Então a ceia, ela é uma comunhão. Como assim, pastor de casa? Vou dar um exemplo. A ceia, no tempos antigos, era feita em casa, entre a família, amigos que eram convidados. Por quê? Porque demonstrava uma amizade, um companheirismo, né? uma sociedade que se respeitava. E Jesus, quando ele faz isso, ele nos ensina o que seria ser, que ele derramou o teu sangue, independente de quem seja, ele derramou o sangue dele por mim e por você. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 11, onde este texto é lido em todas as igrejas a respeito da ceia, mas a ceia, eu tenho que entender que a ceia não é minha. Eu tenho que entender que a ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor. É como que eu convidasse a você, meu amigo. É como eu convidasse você, minha amiga, independente de quem você é. Mas eu considero você como amigo, eu te chamo você para minha casa para participar da ceia. Porque eu te considero, eu te respeito. Tá entendendo, igreja? Eu te considero, eu te respeito. Então eu vou te convidar, vou convidar os meus familiares, que é o contexto de comunhão, e também vou chamar também os meus amigos para participar da ceia. Isso é um contexto de comunhão. Mas a igreja ensina, nós muitas vezes, por falta de conhecimento, nós falamos dentro desse contexto de se você tem comunhão com o teu irmão, você pode tomar ceia. Não, a ceia não é minha, a ceia é do Senhor. Quem nos convidou não foi o pastor. Quem nos convidou para a ceia não foi o líder, nem a líder, foi o Senhor. Então, minha irmã, quando Paulo ele fala assim, examina o homem a si mesmo, ele está falando assim, poxa, se eu não tenho amizade com Jesus, como que eu vou participar da ceia? Não é o pastor que vai falar para você que você não pode. Não sou eu que posso dizer para você, irmã, você é digna de tomar a ceia. Você é digno de tomar a ceia. Poxa, a ceia é de quem? A ceia é do Senhor ou é do pastor? A ceia é do Senhor
Qual é do ministério? Se a ceia for do ministério, ele vai cumprir a regra dele. Ele vai designar a quem ele quiser dar a ceia, porque a ceia é dele. Mas se eu entendo que a ceia é do Senhor, não é eu que posso, não é eu que vou dizer quem pode e quem não pode. Paulo, ele fala assim, examina o homem a si mesmo. É eu que tenho que me examinar. É eu que tenho que olhar para mim e ver se eu realmente sou amigo de Jesus. Se eu sou companheiro dele. Se eu realmente tenho andado segundo o teu ensinamento. É eu que tenho que olhar. Se realmente eu tenho feito amizade, aí fora ou inimizade. Tem muitas pessoas que estão dentro do contexto da igreja e vivem fazendo inimizade. Tem muitas pessoas que estão dentro do contexto da igreja que tem pessoas que nem quer ver ela na frente pintada. Por quê? Porque o testemunho dela dentro do contexto da igreja, ou fora, lá fora, no trabalho, na escola, é pessoa que as pessoas não sentem prazer de estar perto dela. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem comunhão. E ela só lembra de ter a comunhão no dia da ceia. Ela vai na igreja, ela chora, ela se emociona. Aí chega o momento do cálice, então chega o momento do pão, ela bebe o cálice, ela come o pão e tem a comunhão entre a igreja ali, um grupo seleto, né? Um grupo separado. Ela tem a comunhão com eles, mas quando está fora do contexto, fora da igreja, é uma pessoa indesejável. É uma pessoa que as pessoas não têm prazer de estar com ela, porque é pessoa que realmente não tem mostrado a comunhão que Jesus nos ensinou. Uma comunhão verdadeira. Não é que você tem que participar do pecado, mas você tem que mostrar para a pessoa que você é diferente, que a luz chegou ali, que você é diferente do seu modo de ser, seu modo de tratar, seu modo de agir. As pessoas podem ter que ter prazer de estar do teu lado. É complicado muitas vezes você no serviço, alguém dizer assim lá, já vem aquela irmã, misericórdia, Jesus. Na escola, já vem aquela irmã, pessoa muitas das vezes faz intriga, faz fofoca, e muitas das vezes quer condenar quem está lá fora, quer condenar quem está lá fora, entendendo, igreja? Quer jogar pedra quem está lá fora. Isso é que muitas vezes está fazendo pior e tomando a ceia. E a ceia salva, pastor de casa? Não, a ceia é um requisito que nós temos, nós fazemos. Eu posso tomar ceia na igreja. Mas se for olhar dentro do requisito de ceia, você também pode fazer na minha casa, na minha família. Né, gente? Então, o que Jesus ele nos mostra que a ceia em si, ela não salva a ceia para mostrar para nós que nós temos um dever de ter comunhão com as pessoas. Eu tenho um dever de ser luz aonde quer que eu esteja. Que eu realmente me apresento como homem e mulher, e você se apresenta como mulher de Deus, onde quer que você esteja. Você não pode ser seletiva, minha irmã, de querer ter comunhão com as pessoas. A comunhão, a Bíblia condena a comunhão entre a diferença entre a comunhão da luz e da treva, é você praticar o pecado. Que luz que há se eu pratico o pecado? Que comunhão é essa que eu promovo intriga? Que comunhão é essa que eu promovo guerra, dissensões, divisões? Então eu posso tomar ceia para o inferno desse jeito? Então não é a ceia que salva. O que salva é o teu compromisso, a sua vida com Deus. É muito além do requisito com o qual eu estou falando há dias. Não é requisito que é implantar na igreja, mas é o requisito que Deus implantou pela sua palavra. É o requisito que Deus implantou através do ensinamento de Cristo. Como é que eu estou? Como estou vivendo? Achar que eu estou tomando a ceia todo mês, achar que eu estou legal e vivendo a vida errada, sendo enganador, sendo mentiroso ou mentirosa, sendo fraudulento, enganando o mundo. A Deus ninguém engana, irmão. Eu posso enganar o pastor, eu posso enganar a membresia,
e tomar a ceia e fazer cara de santo e santinha, e tomar a ceia ali, se emocionar, chorar. Nós somos movidos por sentimentos. Nós podemos chorar através de um louvor, através de uma pregação, mas não, se não é só se emocionar, mas tem que haver transformação, tem que haver realmente mudança de vida. A ceia é só um requisito quando nós vamos estar participando, mostrar nossa comunhão, não somente com a igreja. É fácil ter comunhão com a igreja, o irmão ali, o outro ali, mas a comunhão é geral, respeito é geral, tratar bem é geral, não é só com os irmãos da igreja. E muitas das vezes nem com os irmãos da igreja tem comunhão com um, ou dois, três, e a metade da igreja nem se conversa. E comunhão, vamos parar de hipocrisia, vamos parar de enganação, vamos realmente estar participando da comunhão? Vamos, mas também vamos ser sinceros e verdadeiros diante de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. É por isso que Paulo fala assim, examina um homem a si mesmo. Antes, aí coma e beba de sangue. Examina um homem a si mesmo. Porque ele não está te proibindo você e eu tomar ceia. Mas está dizendo que eu tenho que me examinar. Ter comunhão não é só ter um nome escrito do hall de membresia da igreja. Ter comunhão não é só estar cantando. Comunhão não é só estar ali no agrupamento seleto da igreja. Não é. Comunhão é maneira geral. Maneira geral, minha irmã, meu irmão. Aí é fácil você ser serva de Deus dentro da igreja, seja servo fora, seja exemplo lá fora, seja exemplo lá fora, minha irmã, meu irmão. Só no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja, que as pessoas realmente venham ter prazer, ter comunhão com você. Sabe por quê? Porque você é diferente. O seu modo de tratar, o seu modo de falar, o seu modo de agir, você transmite paz. Aonde quer que você esteja, você vai transmitir paz. Aonde quer que eu esteja, as pessoas têm que se sentir bem com a minha presença. Por quê? Porque isso faz parte da comunhão. Agora, se eu chegar, participar da ceia, no primeiro domingo do mês, vamos lá, seja primeiro, você sabe, isso não importa o dia. Olha, eu participo da ceia. Olha lá, vou falar, eu faço uma carinha de santinho, ou de santo, ou de santa, você aí, minha irmã, ou de santinha, minha irmã. Você fala como você participa da ceia ali. Chora, se emociona, abraça uma, abraça a outra, mas por fora você não tem consideração com aquela irmã. Você abraça ela porque é um momento ali. E será que realmente você tem amor para essa irmã? Amor de compaixão, de misericórdia, amor de comunhão. Aí saindo do contexto da igreja aí fora, aí saindo do contexto da igreja, e lá fora, como que você está? A sua mãe, que não é evangélica, o seu pai, o seu filho, como você está sendo no seu lar? Você tem dado respeito, minha irmã. Você tem dado respeito, meu irmão, pelas suas ações. Não adianta ter comunhão na igreja para tomar ceia e você viver uma ação diferente fora. Não adianta. Irmãos, irmãs, a ceia é só um cumprimento nessa caminhada. Mas ela não te garante salvação. O que vai te garantir a salvação é a transformação de vida. É isso que Jesus ensinou. É isso que os apóstolos falaram. Só que a igreja moderna, infelizmente, ela coloca uma comunhão entre a igreja. Não, a comunhão que Jesus está mostrando para nós é a comunhão geral. Jesus ele foi numa casa, não me lembro a pessoa, que ele sentou, viu a mulher, chorava aos pés dele, enxugava os pés com os cabelos dela. Aí os religiosos que participavam da ceia ali se indignou. Por que se indignou? Porque ele vivia o contexto só dentro da igreja. Mas não tinha comunhão lá fora. Não era respeitado.
eles no pensamento deles falam assim, se esse fosse profeta de verdade, saber quem é essa mulher. Ele falou assim, ó, eu entendo sua casa, nem meus pés você lavou. E essa aqui, desde quando eu cheguei, ela não para de lavar meus pés com suas lágrimas e enxugar com teu cabelo. Comunhão. Verdadeiramente é isso que Jesus ensinou a gente. Só que muitas das vezes nós estamos perdendo o verdadeiro ensinamento e entrando dentro do contexto religioso. Aquilo que a igreja implantou como verdade lá atrás. Não é de hoje. Não é algo que nasceu agora. É algo que já está arraizado há muito tempo. Só que chegou um tempo a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, que é eu e você, abrir os nossos olhos. Não só no contexto de estar dentro do contexto seleto da igreja, mas no contexto de ser exemplo na igreja e ser exemplo fora da igreja. Ter comunhão com a igreja e ter comunhão fora da igreja. Infelizmente, as pessoas pregam a comunhão dentro da igreja. Se você está dentro do ministério dela, você tem comunhão com ela tem comunhão com você. Você é tratado como irmão, você é soldado com a paz do Senhor. Mas quando você sai do ministério e vai para o outro ministério, você não é mais irmão. Você não é mais uma pessoa amada. Você não é uma pessoa que tem direito de respeito. Porque você não faz mais parte do grupo da igreja dela. Então a comunhão ali é só para eles. E a comunhão para fora? E a comunhão entre os irmãos? Irmãos não de praga, não de religião, não de denominações. Eu que sou irmão do fulano, que faz parte do ministério. Então eu não sou irmão dela? Eu não sou irmão dele? Então foi esse ensinamento que Jesus ensinou para nós fazermos? Não. Isso foi coisa que a igreja implantou através do ensinamento e ficou como verdade. E muitas vezes eu e você, por falta de conhecimento, por falta de examinar a escritura e entender o que Deus está falando, nós fazemos aquilo que é ensinado. Temos aquilo como verdade. Minha irmã, a verdade que prevalece sobre a verdade do homem é a palavra de Deus. A verdade que prevalece sobre a interpretação de um pastor é a palavra de Deus. É essa que é a verdade. A verdade que liberta, a verdade que transforma. É porque eu não participo de uma determinada igreja, eu não sou convidado para pregar. Porque eu não participo, eu saí do ministério, ou você saiu do ministério, você não é convidado mais para cantar lá. Que comunhão é essa? Aí no dia de ceia, vamos ceiar porque se você tem comunhão com o irmão, se você tem comunhão com o irmão, se você está em comunhão com a igreja, opa, se você está em comunhão com a igreja, pode tomar ceia. Opa, a igreja é só a igreja que eu congrego? Igreja é só a igreja que eu estou reunido? Igreja é só aquela igreja que eu não entrego meu dízimo, minha oferta? Não. Igreja somos nós. Esse contexto, se você está em comunhão com a igreja, é geral. Se eu não tenho comunhão com a igreja, fora, dentro do contexto onde eu congrego, eu sou mentiroso. Que comunhão é essa? Se a Bíblia fala que a ceia é um momento de comunhão com a igreja, não está falando de praca, minha irmã. Você tem comunhão com a praca. Ah, que eu sou da praca tal. Não fala nome, tá, irmão? Que eu sou da praca X, eu sou praca B, a praca F. Não. Se você faz esse tipo de separação, não foi isso que Cristo ensinou. Jesus ensinou que ele veio para edificar uma igreja forte, uma igreja que está alicerçada na palavra, não alicerçada nos ensinamentos que foi implantada pelos homens, que se tornou uma verdade e muitas vezes eu
30 anos de igreja, vivi durante muito tempo, achando que eu vivendo o contexto religioso, fazendo acepção de irmão, de irmã, de ministério, que eu estava no caminho da salvação. Não, eu posso estar, eu poderia estar no caminho da salvação, no caminho, mas o direito da salvação é só Jesus. Então, o contexto que Jesus nos ensina, que eu tenho que ser aquele que ele chamou para ser, aquele que ele chamou você para ser, filhos e filhas, que anda segundo aquele que ele nos ensinou. Tem muitas coisas boas dentro do contexto da igreja, até, minha irmã, não vou mentir, tem muitas coisas, mas dentro daquilo que é bíblico, dentro daquilo que é ensinamento de Jesus, muitas coisas boas. Mas tem coisas que não foi Deus que designou. Não foi Jesus que otorgou. Não. A Bíblia fala assim, se vir até anjo dos céus e trazer outro evangelho, seja anátema. Outro evangelho, o que Jesus nos ensinou? Então, se Jesus nos ensinou a viver em comunhão, vamos viver. Agora, se eu não vivo em comunhão, e só faço eu só tenho comunhão com quem tem ali no conceito de agrupamento ali seleto, isso é outro evangelho, não é o evangelho que Jesus ensinou. Então, minha irmã, Paulo aqui diz assim: examina o homem a si mesmo, porque a ceia não é da igreja. A ceia nunca foi do pastor. A ceia nunca foi da igreja. A igreja física, a igreja CNPJ. A ceia nunca foi deles. Eles podem se possuir, tomar posse daquilo que não é deles. Ali eles colocam a regra que eles quiserem. Porque eles tomaram posse daquilo que não era deles. A ceia é do Senhor. Então quem tem que decidir e ver se eu posso ou não posso tomar a ceia não é o pastor. Não são as doutrinas impostas pela igreja, mas sempre é como eu vivo. Se eu estou vivendo, eu tenho que ter consciência, minha irmã, meu irmão. Você tem que ter consciência se você está andando segundo o conceito do ensinamento de Cristo, o que te impede? Se você está andando segundo o que Deus te orientou, não te impede. Mas se você sabe que você está andando errado, no pecado e outras coisas mais, e não quer mudar de vida, eu te aconselho, não toma. Eu só apenas te aconselho. Agora, se você quiser tomar, faz igual Paulo, examine o homem a si mesmo. Se quer tomar, toma. Agora, a consequência é sua. É isso aí. Porque a ceia não é minha. Então eu não posso proibir quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve. Quem pode? Ah, você está em comunhão com a igreja. Tá, vamos ver o que é a comunhão. É só com a igreja? Igual eu falei anteriormente, que eu congrego? Igreja de maneira geral. E lá fora da igreja, vai no conteúdo da igreja. Os irmãos, as pessoas que confiam comigo dia, 9 horas de trabalho, como que eu estou vivendo lá no serviço? Como que você. E essa comunhão? Tem grande igreja. Paulo, ele diz assim, examina o homem a si mesmo. Então, irmão, então, minha irmã, vamos examinar como que nós estamos andando. Até você, minha irmã, até você, meu irmão, pastor, pastora, presbíteros, diáconos e diaconisas, ministério de louvores, ministério infantil, não sei qual departamento dentro da igreja. Vamos viver a Cristo. Vamos servir de verdade. Examinar o homem a si mesmo. Eu tenho que examinar como eu estou andando com Cristo. Eu tenho que me examinar qual o meu procedimento, quais são as minhas atitudes. O que as pessoas dizem de mim? O que as pessoas falam de mim? Será que estão falando bem de mim? Ou falando mal? Se estiver falando bem, eu acho que eu não caminho certo. Mas se falar mal,
Eu não vou culpar eles, não. Eu tenho que buscar onde eu estou errando. Porque o verdadeiro amigo, não é aquele que não concorda com tudo que você faz, mas te mostra onde você está errando. Esse é o verdadeiro amigo. Jesus é o nosso verdadeiro amigo, que está me mostrando aqui, mostrando para você, mostrando para nós, como que nós devemos andar no seu caminho. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos.